eles para a Babilônia, que permitiu o mal chegar, que permitiu a separação, que permitiu o desemprego, que permitiu a enfermidade, que permitiu com que o inimigo bagunçasse a vida, que permitiu com que o inimigo destruísse os planos, que permitiu com que o inimigo virasse tudo dos avesso. É o mesmo Deus que vai trazer carne, vai trazer tendões, vai trazer nervo, vai trazer músculo, vai trazer pele, vai soprar o espírito, vai ressuscitar, vai levantar, vai abrir de novo a porta, vai restaurar o casamento, vai levantar novamente, vai trazer de volta, vai usar de novo como usava. Porque se a profecia se cumprir, significa que o ministério do profeta falhou e o povo não se arrependeu, o juízo veio. Mas se a profecia não se cumpre, se o mal não vem, significa que a palavra foi ouvida, que ela alcançou o coração, que o povo se arrependeu e o profeta teve sucesso no seu ministério. Irmãos, o texto é conhecido. Não há o que de novo trazer. Apesar de sabermos que Deus ele se manifesta e fala o que quer, como quer, e nós nunca vamos chegar na plenitude das revelações de Deus e nem da palavra, porque nem tudo nos foi dado a conhecer. E por mais que esse texto seja pregado mil vezes, Deus vai ministrar algo novo, algo diferente. Eu não creio que a palavra se renova, porque para mim crer que a palavra se renova, eu preciso crer que ela se destrói, eu preciso crer que ela se arruína, que ela se acaba, porque eu só posso renovar, trazendo a intenção de renovar vem do verbo refazer, reconstruir, aquilo que está destruído. A palavra de Deus ela não se destrói, a palavra de Deus ela não se acaba, a palavra de Deus ela não se desfaz. Então não há necessidade da palavra ser renovada, mas aqueles que ouvem assim têm a necessidade de se renovar por ela. O que eu creio é que há vários modos em que Deus fala por meio de uma única só palavra, por meio de um único texto. Vários entendimentos ou várias situações são aplicadas, apresentadas e solucionadas através do texto. Então o Senhor ache graça em nós nessa noite para nos trazer. O cenário que o profeta Ezequiel está descrevendo, como nós sabemos, é um cenário que precisa de uma renovação, de uma restauração. É um cenário catastrófico, é um cenário de morte, é um cenário de destruição, é um cenário em que aos olhos humanos não há nada a se fazer a não ser contemplar ou aceitar a situação de que não vai ter mudança, não vai ter transformação, não vai ter renovação, porque chegou a um ponto que não há mais o que fazer, chegou a um ponto que não tem mais como solucionar. Nós passamos por momentos, o próprio Deus permite situações em nossa vida, ou situações como essas do texto, que são ocasionadas por culpa nossa desobediência, em que a nossa vida ou as coisas ao nosso redor, elas se tornam como esse vale de ossos secos. Há momentos na nossa vida que nós enfrentamos problemas tão grandes, dificuldades tão grandes, que aos nossos olhos nós não vamos conseguir sair, ou se sairmos haverá uma sequela muito grande, aquilo vai ficar marcado, mas a nossa vida nunca mais voltará a ser a mesma depois daquela situação. Eu poderia simplificar isso de várias maneiras, uma doença, enfim, um relacionamento, entre tantos outros problemas que podem acontecer, e que nós olhamos ou pensamos, agora acabou, porque tudo que eu tinha se foi, a razão da minha vida se foi, o motivo de eu existir se foi, não há mais esperança, e ainda que eu consiga me refazer, ainda que eu consiga me levantar, a minha vida não será mais a mesma, não será mais a mesma, porque haverá sempre a lembrança daquilo que se foi, daquilo que eu perdi, daquilo que ficou para trás, e o fato de eu ter perdido, ou o fato de eu não ter valorizado, vai me assolar para o resto das minhas vidas. E a gente crê e acredita que ou não há situação, ou não vai ser mais como era antes. A gente perde a perspectiva de futuro, a gente começa a olhar para trás. Em algum momento da nossa vida, enquanto nós fomos felizes, enquanto tínhamos a esperança, ou quando tínhamos aquilo que agora nós não temos, e acreditamos que por mais que eu tenha de novo, por mais que eu conquiste de novo, não vai ser como era antes. E a vida ela vai perdendo sentido,
e com a vida, o sentido, a fé, a esperança vão se esvaindo. Israel está vivendo este cenário, um cenário em que a única verdade que eles encontram à sua frente é: os nossos túmulos estão abertos, nós estamos sepultados e não vamos conseguir sair daqui. E se pela graça, pela misericórdia de Deus, nós saímos de dentro desses túmulos, nunca mais seremos os mesmos, nunca mais seremos a mesma nação, porque por mais que por um milagre Deus nos tire de dentro da Babilônia, Israel está destruída, o templo está destruído, não tem mais culto, não tem adoração. Ainda que eu volte para minha casa, ainda que eu volte para aquilo que é meu, o motivo que me dava alegria, esperança e confiança já não está mais lá. Ainda que o templo seja construído novamente, a arca se perdeu, a presença de Deus foi embora, e aquilo que nos trazia alegria foi-se e não mais voltará. Esse é o cenário, e é por isso que o Senhor leva Ezequiel dentro de um vale de ossos secos. Haja vista que nós temos que lembrar que esse vale é uma visão espiritual, tipificando o que está acontecendo na realidade natural do texto, do momento em que está sendo narrado para nós. Deus usa um cenário de morte, de desesperança, de destruição, um cenário que não tem solução, para falar para o profeta: é assim que vocês estão, é assim que Israel se sente, destruída, quebrada, abatida, enterrada, sem vida, sem fé e sem esperança. E eu sei, porque fui eu quem causei isso, foi eu quem abri os vossos túmulos, foi eu quem enviei do norte a Babilônia, foi eu quem enviei o mal. Só que não fiz isto sozinho. Para entender isso, nós temos que voltar no tempo aonde havia a possibilidade desse cativeiro, desse mal, desse cenário de destruição ser evitado. Meu Deus! E se eu fizesse uma pergunta aqui, não precisa levantar a mão, mas responda retoricamente: se Deus te desse hoje a oportunidade de voltar atrás no tempo e refazer algo na tua vida, eu tenho certeza que eu aceitaria a proposta e voltaria. Porque eu sei que por mais que a gente prossiga coisas na nossa vida, que a gente queria ter mudado lá atrás, que a gente queria ter tomado outro caminho, que a gente queria ter tomado outra decisão, que a gente queria ter feito outra escolha, quando havia a oportunidade e a possibilidade. Só que o tempo passa, a gente erra, e quando percebe o erro que fez, é tarde demais. E tudo que nos resta é lidar com a consequência das nossas escolhas, dos caminhos errados que nós tomamos, aprender com aquilo e dar um jeito de seguir a nossa vida. O cenário que está acontecendo aqui, ele poderia ter sido evitado, porque para evitar esse mal que o próprio Deus planejou para Israel, ele enviou Isaías, ele enviou Jeremias como profeta, anunciando o juízo se não houvesse arrependimento. E me permita, não saindo do texto, mas abrir um parênteses para nós entender o que é uma profecia bíblica aqui dentro desse contexto. Nós vivemos tempos hoje em que é considerado profeta, pastores, presbíteros, igreja, aquele que revela o CPF, aquele que revela o futuro. E se a profecia não acontecer, o profeta é falso profeta. Mas se a profecia acontecer, quem profetizou é um profeta verdadeiro. Só que olhando para o contexto bíblico, o sucesso de uma carreira profética, o verdadeiro cumprimento, ou a veracidade de uma profecia, não estava no cumprimento dela, mas sim se ela pudesse ou fosse evitada. Porque entenda o texto para você entender. Jeremias, ele vem anunciando juízo, Isaías, restauração, mas também juízo. Só que esse juízo, ele vem com
se não se arrependerem, se não se voltarem para mim, do norte virá o mal, eu vou destruir. Só que se arrependerem, eu também me arrependo do mal que eu fiz, eu planejei contra vocês. Então entenda que a profecia de juízo, ela não tem por cumprimento a vontade de se cumprir. Não é a intenção de Deus, através do profeta, que a profecia se cumpra. Porque se a profecia se cumprir, significa que o ministério do profeta falhou e o povo não se arrependeu, o juízo veio. Mas se a profecia não se cumpre, se o mal não vem, significa que a palavra foi ouvida, que ela alcançou o coração, que o povo se arrependeu e o profeta teve sucesso no seu ministério. Essa era a intenção. E nós precisamos entender isso mais do que nunca. Porque a nossa geração hoje começou, já passou muito tempo a desprezar a verdadeira profecia, para dar ouvidos ou até pagar hoje para pessoas revelarem o CPF que está na carteira, só você abrir e olhar se você esqueceu. E a profecia bíblica, a palavra bíblica vai sendo desprezada dia após dia. E nós aplaudimos e ovacionamos e colocamos no topo aqueles que dizem, assim diz o Senhor, e o Senhor não está dizendo, vai acontecer, vai fazer, Deus vai virar cativeiro conforme o coração. Meu Deus. Aí nós desprezamos aqueles profetas que não têm nome de profeta, muitas das vezes tem cargo de diáconos, diaconistas, obreiros na casa do Senhor, mas vem através da verdadeira profecia dizendo, não é preciso que o mal aconteça para se vocês se chegarem a Deus, se arrependam, voltem a Deus. Não é preciso que Ele feche a porta para que vocês entendam que Ele quer algo a mais, um relacionamento profundo. Não é necessário, mas saiba que se não houver arrependimento, se não houver conversão, se não houver mudança, a porta vai fechar, o mal vai chegar, a doença vai vir, mas de uma forma ou de outra Ele vai quebrar o coração de vocês e vai trazer um arrependimento genuíno, porque Ele não vai abrir mão da vida de vocês. Só que quando a palavra vem nesse tom, nesse sentido, anunciando mal, nós falamos, não é de Deus. Que Deus é esse que produziu mal contra a minha vida? Que Deus é esse que profetiza destruição? O Deus que prefere te destruir para não te perder, do que te exaltar para te perder e te ver destruído por toda a eternidade. O Deus que prefere fechar uma porta na terra para que a do céu continue aberta, do que abrir uma no céu na terra e junto com ela abrir também a do inferno, tendo fechado para você a do céu. O Deus que permite que o jovem inocente seja vendido, escravizado, caluniado, sem ninguém entender, para salvar uma nação da fome e da morte, por conta da fidelidade da sua palavra. O Deus que trabalha em meio aos seus mistérios, que muitas das vezes não se revela, que muitas das vezes não fala o porquê, mas aquele que entende, ou aquele que está sobre as tuas mãos, confia e sabe que por mais que esteja difícil, doendo, está nas mãos dele, ele tem um propósito no tempo certo, ele nos permitirá saber, e no final de tudo isso nós vamos agradecer pelas dores, pelo sofrimento, pelas portas que se fecharam, porque se não fosse ele intervir com o mal, o que nós pensávamos que era bem ia nos destruir. Meu Deus. Glória a Deus. Como de costume o povo não ouve, porque na época de Jeremias tinha, nós pensamos que esses falsos profetas eles passaram as histórias, não. Isso é desde antes de Cristo vir à terra. Esses que se vendem, se corrompem. É verdade. Naquela época não existia Pix, mas dá um cesto de peixe, um pouco de pão, eu falo que tu quer ouvir. Abastece o meu celeiro. Lembra do profeta Balaão? Balaão é um exemplo claro disso. Ele era o terceiro ali da linhagem, estava junto com Moisés e Arão, viu os sinais de Deus, sabia tudo que Deus fez, conhecia Deus face a face, era responsável por entregar a palavra de Deus ao povo. Quando chegou alguém dizendo, ei Balaão, tu é profeta, tu é homem de Deus, tu serve ao dono do ouro, dono da casa, na tua casa não tem geladeira, se tem, só tem água gelando, gelo, está cansado de tomar quereré não? Tu não sabe o que é comer uma carne? Que coisa é essa que eu olho para você, Balaão? Só te vejo na luta, só te vejo na prova. Acho que seu ministério está reprovado. E trazendo para os dias de hoje,
Um cristão que vive na luta, na prova, no estreito com Jeová por um propósito, aos olhos do mundo é reprovado, está em pecado. Era que nem Jó, é inocente diante dos olhos de Deus, mas está vindo sobre ele morte dos filhos, roubo dos animais, destruição da família, pestes. Está em pecado. Só pode estar em pecado. Deus está irado. Os valores foram invertidos de uma maneira muito grande. Porque biblicamente falando, aquele que está na prova, está na luta, aquele com quem Deus está espremendo, são os verdadeiros que têm intimidade com Deus, são os verdadeiros que têm vida com Deus, são aqueles verdadeiros a qual Deus olha e fala: pode todo se corromper, mas ainda tenho com quem contar na terra, ainda tenho com quem pregar na terra, ainda tem aquele que mesmo debaixo de luta chora, me clama, me ama e não me abandona. Vivemos um tempo em que o sucesso ministerial, a aprovação divina está na aquisição de bens. Se tem carro é homem de Deus, se anda de a pé tem coisa errada. Se come bem, se veste bem, então o salário bom é homem de Deus. Se está na prova, só na prova tem coisa errada. Deus não é com ele. Aí eu te faço uma pergunta. Pergunta para José que pecado ele tinha. Pergunta para Jó que pecado ele tinha. A Bíblia diz que Jó tributava todo dia, ensinava seus filhos a tributar a Deus. Sabe, esse culto de 2 horas que nós fazíamos aqui, para Jó era 5 minutos, ele passava era muito mais tempo todo dia, prioridade, primícia. E olha que o homem era rico, empresário, conhecido, abria mão de tudo para não deixar a presença de Deus e a prioridade ali. O que aconteceu com ele? Se Jó existisse nos dias de hoje, nós não ia nem orar por ele, nós ia excluir logo da igreja. Falei, esse ele deve estar no pecado escondido, não confessa. Eu só ia pregar contra ele, jogando as indiretas, só para pecado. Pecado e o coitado do Jó precisando de palavra de conforto, de palavra de restauração, e a gente bater em cima. Se arrepende, miserável, raça de víbora, pecador maldito. E o Jó, Senhor, quando que vai vir uma palavra de esperança, de restauração? Quando que a minha esperança vai ser renovada? Todo dia que eu ouço o Senhor falar através de alguém, parece que eu estou mesmo em pecado, eu procuro pecado em mim, não tem o que está acontecendo. E nós temos que entender os princípios de Deus, a forma como Ele trabalha é diferente do que nós estamos acostumados. Deus trabalha em meio às impossibilidades, às incertezas, aos desacertos da nossa vida. Eu demorei muito tempo para entender isso, muito tempo, quebrei muita cara, e tem hora que a carne quer voltar a teimar ainda. Não, bichinho, tu já sofreu demais. É verdade. Aguenta um pouquinho, já esse processo a carne. Tem a honra de Deus. Se não for, amor, nós é filho pela graça. Nós vivemos tempo em que se Deus não fazer, então não serve para nós. Se Deus não mudar, então para que eu vim na igreja? Se Deus não abençoar, qual o motivo de eu orar, de cultuar a Deus? Estamos preocupados com o nosso, com o eu, com aquilo que eu preciso. E esquecemos que o olho de Deus não olha para um, o olho de Deus olha para toda a terra. Ele não levanta um por causa de um, ele levanta um por causa de 1000, de 10.000, de 20.000, de 100.000. Balaão, como um desses profetas, olhou para si e falou: na minha casa não tem carne, não tem dinheiro, durmo no chão duro, meus filhos não comem, que desejo. Aí vem aqueles: tu faz o seguinte, rapaz, para de ser besta, amaldiçoa esse povo aí. Se você amaldiçoar, te dou tudo o que você quiser. Porque eu pesquisei e sei que esse povo só pode ser amaldiçoado por um profeta, por um boca de Deus. Olha a proposta. E é nessa que muitas das vezes o inimigo nos traga. É nessa que muitas das vezes o inimigo acaba com o nosso ministério, com a nossa vida ministerial. Proposta daquilo que nós precisamos para um momento, nós tocamos aquilo que é eterno, aquilo que é para toda uma vida, por conta de uma necessidade, uma luta, uma dor passageira e momentânea. Deixa de orar, assiste uma série. E para quem? Para a igreja? Isso é para mim. Se fosse o primeiro a apanhar, você apanha junto comigo. Eu não gosto de apanhar sozinho. Recebamos do Senhor hoje a palavra. E não é aquela: vou te abençoar, vou te prosperar, vou te
transformar num homem de Deus. Vou te lapidar, vou te amassar, vou sim, mas vou cumprir promessa e propósito na tua vida. Vou te usar na terra, vou te usar na face desta terra. Vou te levantar como alguém que vão me ver em você. Antes de olhar aquilo que eu te dei, vamos olhar aquele que te dá todas as coisas. A profecia, ela não tinha a intenção de se cumprir. O povo precisava só se arrepender. Só que o povo está acostumado com as falsas profecias, porque na época de Jeremias, enquanto Jeremias está dizendo arrependei-vos, senão o Senhor vai enviar o mal. Se arrependam, quando Deus vai destruir vocês, a cidade, a nação. Tem uns profetas que estão do outro lado, que nem Balaão, que se venderam, que se corromperam, dizendo mentira. A mão do Senhor está sobre nós. Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varoa valorosa. Aí nós olhamos para a nossa vida, a vida está toda torta, cheia de pecado, estamos cheios de falha, mas a palavra está dizendo: Deus é na tua vida, Deus se agradou da oração. O miserável não está nem orando, o profeta está dizendo: Deus se agradou da oração, Deus se agradou do seu jejum. O abençoado está comendo mais que todo mundo, Deus se agradou do seu propósito. Mas sabe o que é mais triste, o que é mais duro? O povo sabe que a palavra que está vindo não condiz com as ações deles. O povo sabe que eles não estão com a conduta que merece o que o profeta ou o falso profeta está dizendo. Mas eles dizem: mas estavam falando o que eu quero ouvir, eu estou com posse. Melhor os outros pensar que eu estou orando e eu não estou, e receber a palavra. O que importa é o que os outros vão pensar. Deus me justificou, todo mundo me culpando, e Deus falou: Deus se agradou da oração. É Deus está do céu, que oração? Olha que a minha memória é boa, não esqueço nada, não lembro o dia que você orou. E se orou, não lembro o que foi que você falou. Mas o abençoado está tomando posse. Israel está desse jeito, está na idolatria, está no egoísmo, no egocentrismo, abandonou Deus faz tempo, está com o coração dividido, adora Deus e adora as suas próprias vontades, adora outros deuses, está na prostituição, mas está tomando posse de bênçãos que só vem por causa da obediência. Está na total desobediência e desconcordância com Deus, mas está recebendo bênçãos porque os profetas estão falando. Quantos nos dias de hoje, adultério, lascívia, aleluia, fornicação e todo quanto é tipo de pecado, afastados de Deus, bebidas, drogas, estão recebendo palavras de conforto em nome do Senhor. E o Senhor está pelo contrário dizendo: a tua sepultura já foi aberta, só não morreu porque eu ainda não deixei, só não morreu porque eu tenho obra da tua vida, mas é necessário arrependimento, é necessário humilhação, é necessário que abandone o pecado para que eu possa mudar. Você está abençoado, está na mira do 38, está com a cova aberta, cheio de ameaças, mas está tomando posse do carro, da casa, do casamento, da prosperidade. Está com o pé, os dois pés no inferno, querendo viver das bênçãos do céu. Porque tem palavras que massageiam o ego, massageiam o pecado, e diz: o que é isso, meu filho? Tem uns que estão tão necessitados de perdão, de arrependimento, pastor. Tem uns que estão tão com desejo, na necessidade de mudança, que eles chegam e confessam: pastor, eu traí mesmo, esposa, eu pequei, não quero mais. Aí vem o pastor dizer, repreender, trazer um consolo, mas em cima da palavra que vai gerar mudança. Ele fala: não, meu filho, você entende, fica tranquilo, fique em paz, não se martirize por conta disso. A carne é fraca para quem vive na carnalidade, na fraqueza da carne, mas Deus nos chamou para viver na verdade do Espírito, na força do Espírito, na autoridade do poder do Espírito. Eu não estou dizendo que nós não vamos errar, porque nós somos falhos, mesmo tendo o Espírito que não é falho, está em nós. Só que eu estou dizendo que aquele que vive do Espírito, ele vai lutar para não falhar, ele vai lutar contra o pecado, ele não vai se render e nem vai usar desculpa para continuar pecando. Porque todas as vezes que nós tropeçamos tendo o Espírito Santo, ele é o primeiro a apontar para nós e dizer: tu sabe que tu errou. Deus não precisa, para quem vive no Espírito, para quem tem intimidade, Deus não precisa levantar ninguém, apontar o dedo na cara e falar: tu está em pecado. O próprio Espírito confronta. Quando você olha no espelho, a tua face é diferente, tu sabe, a tristeza toma conta do olhar, é o Espírito dizendo:
Deus anulando, adiantando o inevitável que poderia ser evitado se a palavra verdadeira fosse ouvida, te confortando em um caminho de pecados e enganos, te preparando para um sofrimento verdadeiro que nós não estávamos preparados. Os profetas estavam anunciando palavras de bênção para o povo, e o próprio Deus fala através de Jeremias: não escutem esses falsos profetas que profetizam no meio de nós, dizendo em meu nome, assim diz o Senhor, porque eu não estou dizendo nada. Não sou eu quem estou falando, porque vocês adulteraram comigo, Israel. Vocês se prostituíram, deitaram na cama de outros deuses, me abandonaram, me trocaram. Então não tem palavra de bênçãos para vocês. Há escolhas, há erros que podem ser evitados se os nossos ouvidos estiverem atentos à voz do que o Senhor está falando. E entenda, nenhum juízo de Deus ele acontece sem ser anunciado. Porque se você entendeu a pregação, está ligado, você entendeu, o profeta não foi levantado para anunciar, para que se cumpra, mas para evitar a profecia. Quer uma prova disso? De uma profecia que se cumpriu. Jeremias falhou no seu ministério, Isaías falhou. Por mais que eles foram homens de Deus, não falharam como homens de Deus no pecado, falharam porque as palavras deles não foram ouvidas, o povo não se arrependeu, o juízo que era para ser evitado aconteceu. Agora, você quer um exemplo de que eu estou falando? Um dia um tal do profeta, eu volto para o texto, irmãos, não me permita, eu não preparei nada, não deixei Deus falando, não é? Acumulando, eu sei que você vai entender tudo no final. Havia um profeta covarde, com medo, chamado Jonas, que Deus levantou para ir uma cidade chamada Nínive. Não vou ter a história, não sabe, todo mundo conhece a história de Jonas. Desceu para Jope, pegou barco para Tarsis, porque no coração dele, e esse é o mal de todo ser humano, que não tem amor no coração, que não tem um espírito no coração, ele achou que aquela cidade não merecia misericórdia. Deus queria salvar Nínive. Jonas queria que ela fosse condenada. Jonas há um estudo que diz, eu até concordo, que ele não foge por medo. Nós sempre pregamos assim, Jonas fugiu por medo de pregar. No final do livro isso é provado para nós. Jonas ele não vai para Nínive anunciar juízo, a palavra de Deus é clara, vai lá e anuncia juízo para o povo. Deus não vai lá anunciar arrependimento, anuncia juízo, fala que eu vou destruir, fala que eu vou destruir a cidade e todo o povo. É o que está escrito no livro de Jonas. Jonas foge porque ele fala: se eu não pregar, se eu não ouvir, o povo não vai se arrepender e a cidade vai ser destruída. Aquele povo merece vingança. Porque o ser humano é assim, fez mal, principalmente para mim, tem que sofrer comigo, tem que sofrer. Quero ver o miserável morrendo na cama seca. Assim que o ser humano é. Jonas ele tomou essa postura, essa atitude aos pecados daquele povo, ao que eles pecaram contra o Senhor. Jonas é o religioso que prega o amor, mas não consegue abraçar, não consegue perdoar, que acha que aquele que errou, em vez de abraçar e lá falando: eu sei que você pecou, mas você depende, a graça, a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus, elas são infinitas para quem se arrepende. É a primeira coisa que ele fala: eu sabia que não ia durar, sabia que estava se escondendo, sabia que era só uma máscara, eu sabia. Aí a gente pensa que o pecador é aquele que caiu no pecado, o pecador é aquele que pensa que está de pé diante dos homens, diante de Deus, está morto, está caído, está destruído, porque nunca entendeu que é o propósito de uma vida com Deus. O nosso próprio Senhor Jesus disse: que bem fazeis, amando os que vos amam. Não fazem também os fariseus e os hipócritas assim? Amem os nossos inimigos, amem aqueles que vos amaldiçoam, falam mal de você, começa a orar por ele, começa a amar a vida dele, está te difamando, está te perseguindo, está dando cova para você, começa a orar para ele salvar, começa a orar para ele restaurar, começa a abençoar a vida dele, faça a diferença, ame aquele que te odeia. Jonas ele toma o contrário, porque no coração dele ele fala:
misericórdia, Deus ia salvar. E Deus ia se arrepender do juízo e ia salvar o povo. E essa era a intenção de Deus. Anuncia o juízo, o povo se arrepende, salva a cidade, ninguém se destrói, eu ganho 121 homens. Olha que coisa maravilhosa. Jonas falou: se eu for, prego, o povo se arrepende, Deus salva. Esse povo merece morrer. Morrer para lá. Quantos de nós, muitas das vezes, não fazem? Estou falando, lógico, cristão no modo geral. Passamos por situações, ou muitas das vezes nós somos vítimas disso. Eu creio que todo mundo já passou por isso também. Ao longo da caminhada, de cometer um vacilo, de ser desprezado, ser deixado de lado. E muitas das vezes ouvir ou saber que alguém falou: deixa lá, tem que morrer bem. Estava só se escondendo, estava brincando com Deus. Meu Deus. Como se a santidade de Deus estivesse na terra em algumas pessoas, como se eles fossem a quarta pessoa da Trindade. Aí no final Deus questiona, viu? Jonas questiona a Deus, era disso que eu estava falando, por isso que eu queria vir. Eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo, sabia que o Senhor ia salvar. No final Jonas, ele tem mais misericórdia de uma árvore que morreu do que de todo um povo, de toda uma nação. Aí ele entendeu que mesmo estando de pé, mesmo pregando, mesmo profetizando, ele não era crente, não tinha relacionamento com Deus, teve que passar pelo que passou, ser corrigido pelo Senhor para entender que por mais que ele anuncie juízo, por mais que ele seja um Deus de ira e de justiça, a misericórdia dele é maior, o amor dele é maior, a graça dele é maior, o perdão dele é maior. E ele não faz acepção de pessoas para salvar e nem para levantar. O povo despreza, acontece o juízo. E na Babilônia, por dar ouvido dessas falsas profecias, acontece o juízo que Deus não queria que acontecesse. Só que o nosso Deus, ele é sábio, perfeito, e ele sabe como contornar a história. Ele sabe que as nossas escolhas não tem como voltar atrás. Ele não faz voltar. Nós vamos ter que lidar com as consequências de muitas escolhas na nossa vida. É verdade. Eu lido hoje, já superado, graças a Deus, mas sempre me perturba na minha mente lembranças de coisas que eu fiz que eu me envergonho hoje, eu me envergonho muito. E não tem como eu mudar. Se tivesse, eu ia lá mudar, eu tomava outro caminho. Só que eu louvo a Deus porque Ele soube me guiar e transformar um caminho que era para a morte para um caminho de vida. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, as nossas escolhas tinham nos matado, os nossos pecados tinham nos matado, as nossas transgressões já tinham nos condenado. Mas a graça dele falou mais alto. Quando todo mundo queria a destruição, quando todo mundo queria o juízo, quando até o profeta queria o juízo, Deus falou: vou salvar, vou levantar, vou transformar um erro em um acerto muito lindo, vou transformar uma consequência em uma história de vitória na minha presença. E no cativeiro, o povo agora tem que lidar com as consequências da sua escolha, e não tem nada melhor. Eu encerro aqui, para ensinar e nos fazer enxergar a realidade e entender que poderia ser evitada para nós cair em cima, que bater de frente com a consequência do seu erro. E você lembrar: me falaram, fui avisado, Deus me falou. Porque é isso que vai gerar em nós a transformação, a percepção de entender a partir de hoje. A partir de hoje, eu sei o que Deus quer de mim. Eu vou começar a entender e ouvir a palavra dele como vem, da forma que ele quer. E ainda que não venha mansa, ainda que não venha com bênção, ainda que venha anunciando juízo, eu vou me posicionar em cima do que Deus quer. Porque eu entendi que eu não preciso errar de novo. Eu entendi que Deus não queria juízo, porque se quisesse ele tinha me matado. Eu entendi que ele quer me usar. Eu entendi que ele quer me salvar. Eu entendi que ele quer me levantar. Eu entendi que ele quer a minha vida. É só os cativeiros que nos faz valorizar a presença dele, a família, o relacionamento, os filhos, o emprego, o salário, tudo do que nós murmuramos, lutamos ou questionamos porque não temos mais. É só quando perdemos aí assumimos as consequências que nós entendemos. Eu não precisava perder, mas já que perdi, vou aprender para não perder nunca mais. No cativeiro o povo está chorando, porque não tem culto, não tem adoração, não tem terra, não tem pátria, não tem nada. Só morte, ossos e mais ossos em um vale seco.
Só que a palavra que Deus dá ao profeta é: dize para eles. O mesmo Deus que profetizou, que anunciou o juízo, que trouxe eles para a Babilônia, que permitiu o mal chegar, que permitiu a separação, que permitiu o desemprego, que permitiu a enfermidade, que permitiu com que o inimigo bagunçasse a vida, que permitiu com que o inimigo destruísse os planos, que permitiu com que o inimigo virasse tudo desavesso. É o mesmo Deus que vai trazer carne, vai trazer tendões, vai trazer nervo, vai trazer músculo, vai trazer pele, vai soprar o Espírito, vai ressuscitar, vai levantar, vai abrir de novo a porta, vai restaurar o casamento, vai levantar novamente, vai trazer de volta, vai usar de novo como usava. Dizem para eles, olha, Ezequiel, que o vale é a representação do momento, mas abre a sua visão e começa a enxergar o que eu estou fazendo no meio desse vale. E o que é que eu estou fazendo, Ezequiel? O Senhor está juntando osso com osso. O que é que eu estou fazendo, Ezequiel? O Senhor está restaurando aquilo que estava destruído, estava quebrado. O que é que eu estou fazendo, Ezequiel? O Senhor está colocando de pé aquele que caiu. O que é que eu estou fazendo, Ezequiel? O Senhor está perdoando aquele que errou e está trazendo fé e esperança para o coração dele de novo. O que é que eu estou fazendo, Ezequiel? Eu estou renovando os dons espirituais, eu estou restaurando a minha presença, eu estou restaurando a autoridade, eu estou restaurando a ousadia para dizer que não é porque caiu e enfraqueceu que vai continuar desse jeito. Olha o exército que eu estou levantando, Ezequiel. Olha o exército que eu estou levantando, Ezequiel. O povo entrou como escravo, o povo entrou cativo, sepultado como mortos, vai sair como soldado preparado para a batalha, com escudo numa mão, com espada na outra, preparado para a luta, preparado para a peleja. Se coloca de pé. O que é que o Senhor está dizendo para nós aqui? Eu trago a revelação e aplicação. Eu sei que eu estou diante de todos que são convertidos, que conheço o rosto de todo mundo aqui, então não é preciso fazer apelo hoje. São todos convertidos. Mas eu faço um apelo e nós vamos orar aqui na frente para cristãos, porque esse aqui, Israel, nesse contexto da palavra, são crentes que deixaram de ouvir a voz de Deus, que se enfraqueceram ao meio do caminho, que já não oravam como deveriam orar, que perderam o ânimo, perderam a força, a motivação. E tudo isso fez com que eles deixassem de ouvir a voz de Deus, e deixando de ouvir a voz de Deus, eles foram parar em cativeiro. E nesse cativeiro ele olha para trás e lembra de quando era usado. Nesse cativeiro ele olha para trás e lembra de quando ele cantava. Ele lembra de quando ele pregava, de quando ele orava, a presença de Deus descia, Deus operava. E ao olhar para o futuro, para a realidade, ele fala: Deus nunca mais vai me usar desse jeito, Deus nunca mais vai fazer desse jeito, eu nunca mais vou conseguir orar que nem eu orava, eu nunca mais vou cantar que nem ele cantava. Há uma palavra em Ageu 2:9 liberada para esse povo que foi levantado no meio de um vale de ossos secos. E a palavra que Deus libera para esse povo desanimado, para mim, para o teu coração aqui ainda é essa: eu sei que vocês voltaram, eu sei que o desânimo está grande, a fraqueza está grande, eu sei que já não ora como orava, eu sei que já não canta como cantava, eu sei que já não tem a fé como tinha antes, e não vai ter mesmo, porque eu não vou restaurar uma fé do passado. A glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira. Se você está com saudade de orar uma hora, se prepara para começar a orar duas. Se você está com saudade de cantar e a presença de Deus descer, se prepara para começar a cantar e eu começar a arrebatar e a tomar pessoas, porque é isso que Deus quer fazer. Deus não quer restaurar por causa de você, Deus não quer restaurar só para abençoar, Deus quer levantar para usar, Deus quer levantar para restaurar, Deus quer levantar o exército dele do meio do vale para mostrar para essa geração: ele ainda é Deus, ele ainda é com o seu povo ainda é o único escolhido, e a igreja ainda é a única portadora do poder e da glória de Deus. Então o convite que eu faço nessa noite é para vir aqui na frente todos aqueles que sabem que precisam dessa restauração. E eu sei que eu estou falando com crentes, eu sou o primeiro, eu já estou aqui. Para aqueles que sabem que precisam de renovo da parte do Senhor, de